Oi, eu sou a Ellen e hoje eu e a Jéssica vamos estar falando sobre a mutação genética, em especial a anemia falciforme, que é uma doença causada por uma mutação genética que vai provocar a deformação dos glóbulos vermelhos. E para a gente entender melhor a respeito dessa doença, primeiro nós precisamos compreender o que é uma mutação genética. Bom, nós podemos definir mutações como sendo alterações que ocorrem no DNA. Essa alteração ela pode ser em um ou mais nucleotídeos específicos ou em grandes trechos de DNA. A alteração do material genético de um organismo ela pode gerar mudanças nas suas características, é o que nós chamamos de mudanças fenotípicas. As mutações elas vão ocorrer naturalmente nos organismos e geralmente elas ocorrem no acaso, o que acaba sendo um importante fator para garantir uma melhor adaptação dos indivíduos no meio em que eles vivem. As mutações elas também podem ser induzidas através de substâncias conhecidas como agentes mutagênicos ou através de situações que aumentam a probabilidade de incidência de mutação. Nós vamos ter os agentes biológicos, que são organismos que podem inocular parte do seu DNA na célula hospedeira, que vai causar uma mudança no material genético, ou os agentes físicos, que geralmente são ondas eletromagnéticas que são capazes de danificar as ligações químicas entre os nucleotídeos, como por exemplo a radiação ionizante e os raios ultravioletas. E também temos os agentes químicos, que são substâncias chamadas de mutagênicas ou cancerígenas, o que vai alterar ou substituir os nucleotídeos presentes no DNA. Bem, como já mencionado, as mutações elas são alterações que ocorrem no DNA. Essas mutações elas são capazes de alterar a estrutura do DNA, que são compostos por nucleotídeos. Essa mudança ela pode resultar na síntese de uma proteína com a função alterada. O DNA, que é um ácido nucleico, ele é formado por estruturas monoméricas de nucleotídeos, que são constituídas por bases nitrogenadas, que é o caso da adenina, citosina, guanina e a timina. A ordem das bases nitrogenadas elas estabelece a informação genética, ou seja, é um manual sobre como serão produzidas todas as proteínas existentes em um organismo. A mutação ela ocorre a partir da alteração desses nucleotídeos, seja por destruição de alguns deles, que será substituído por outro, ou seja pela quebra das ligações que estabilizam a molécula de DNA e permite a troca de nucleotídeos. Alterando a ordem das bases nitrogenadas, pode-se expressar uma proteína diferente da qual deveria ser produzida. E essa alteração ela ocorre tanto através do contato com agentes mutagênicos quanto ao acaso, e é devido aos poucos e improváveis erros que ocorrem durante a replicação do DNA. O DNA é constituído por introns, que são regiões não codificantes, e o exons, que são regiões ditas codificantes, ou seja, trechos que contêm informação para a síntese de proteínas. Os genes que estão presentes nos exons são transcritos em RNA e posteriormente traduzidos em uma sequência de aminoácidos que dão estrutura e função à proteína. Sua sequência é determinada exatamente de acordo com os códons presentes no RNA mensageiro. Portanto, as mudanças no material genético elas vão ocasionar a formação de um RNA mensageiro que contém códons diferentes. Assim, poderá levar à síntese de uma proteína chamada de proteína mutada, com a sequência de aminoácidos diferente do que a que ela deveria ter. Olá, meu nome é Jéssica e eu vou dar continuidade à temática das mutações, falando agora das consequências. As mutações podem ocorrer em células somáticas. Nesse caso, a mutação não é hereditária, ou seja, o indivíduo portador não passará essa mutação aos seus descendentes.
As células somáticas, elas são células de haploide, ou seja, elas carregam todo o material genético do indivíduo e se dividem apenas por mitose. Se a mutação ocorrer nas células germinativas do indivíduo, essas células mutadas serão gametas mutados. Dessa forma, a informação alterada será passada adiante, gerando descendentes com a mutação. Essas células germinativas são células reprodutoras, haploides, que carregam metade do número de cromossomos no indivíduo. São formadas por meiose. Um exemplo disso é a anemia falciforme, a qual a gente vai abordar nos slides seguintes. E essas células germinativas, elas podem passar de forma hereditária, ou seja, se o pai ou a mãe possuir a doença, ou mesmo o alelo da doença, isso pode ser reproduzido para as gerações seguintes, como filhos e netos. Dentre vários tipos de anemia que são encontradas, a gente tem aqui a anemia falciforme. Ela é caracterizada pelo formato de foice das hemácias, além de ser uma estrutura mais rígida que dificulta o transporte de oxigênio entre os vasos de menor calibre, causando diversos sintomas graves aos indivíduos portadores. Tem essa nomenclatura de anemia falciforme justamente devido à deformação que ocorre na hemácia da célula, que ela fica em um formato que se chama de foice. Por isso, a nomenclatura se torna falciforme. A origem dessa patologia é uma mutação hereditária que substitui duas bases nitrogenadas na estrutura do DNA, responsável pela síntese da hemoglobina. Mas qual seria essa relação entre a hemoglobina e a hemácia? A hemoglobina, ela nada mais é do que uma proteína. Como bem sabemos, o nosso corpo ele faz síntese proteica. E a hemácia, ela está presente na hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína que pode ser encontrada no interior das hemácias, que são as células sanguíneas. As hemácias, elas são responsáveis por realizar o transporte de oxigênio no corpo. Tendo em vista que há uma deformação no caso da anemia falciforme, esse transporte acaba sendo dificultado e gerando algumas anomalias no corpo do indivíduo portador, como, por exemplo, dificuldade de respirar, dores nas regiões das articulações, dentre outros sintomas que podem evoluir para casos graves e até mesmo o paciente precisar ser hospitalizado no UTI. Se tratando agora de um aspecto mais bioquímico da doença, vamos se referir à estrutura do DNA. Primeiro vai ser mencionado o DNA sem a mutação e, em sequência, o DNA com a doença falciforme. Na estrutura do DNA sem a mutação, há uma sequência de bases na seguinte ordem: citosina, timina, citosina. No processo de transcrição, a qual já foi mencionado no início, essa região será transcrita no RNA mensageiro como guanina, adenina, guanina. E esse códon GAG é correspondente ao aminoácido do ácido glutâmico. Em indivíduos portadores da anemia falciforme, a timina presente no segmento do DNA, ela é substituída pela adenina. Então, aí a gente vai encontrar o primeiro fator de diferenciação, que é a substituição da timina pela adenina. O RNA mensageiro gerado terá como consequência a guanina, uracila e guanina, que é o códon GUG, que codifica a valina. Então, a diferenciação de um DNA normal para um DNA da célula falciforme é justamente a substituição desse nucleotídeo. A alteração de um único nucleotídeo no DNA gera um códon para um aminoácido diferente, que altera toda a estrutura da hemoglobina, consequentemente da hemácia. Então, quando a gente estuda código genético, a gente vê que para cada códon há uma sequência genética. No caso, houve a alteração desse nucleotídeo, que gerou, por sua vez, um aminoácido diferente, que deveria ser o ácido glutâmico, e na célula falciforme é a valina, que por sua vez vão alterar a proteína, que é a hemoglobina, e por sua vez vão alterar também a funcionalidade da hemácia, tendo em vista que geram deformação na estrutura física dela.
Dando continuidade com um breve resumo visual, aqui vamos ter o DNA e o RNA mensageiro. Se tratando de um código genético sem mutação, ou seja, de uma célula normal, no DNA teremos citosina, timina e citosina, enquanto no RNA mensageiro teremos guanina, adenina e guanina, formando por sua vez o aminoácido do ácido glutâmico ou glutamato, que por sua vez em sua sequência gerará uma hemoglobina normal sem alteração e uma hemácia normal sem alteração. Já na mutação da anemia falciforme, teremos citosina, adenina e citosina no DNA, enquanto no RNA mensageiro teremos guanina, uracila e guanina. Vale ressaltar que no RNA mensageiro não temos a presença da timina, portanto, a correspondente no RNA mensageiro da adenina será a uracila. Essa conformidade irá gerar o aminoácido valina, que por sua vez irá gerar uma deformação na hemácia, trazendo assim a doença falciforme. Então, uma única alteração em um nucleotídeo do DNA é responsável por gerar uma doença que pode ocasionar vários empecilhos na vida de um portador. Além do portador, é muito comum também haver portadores do traço falciforme. Essa pessoa pode viver normalmente, é aconselhado fazer apenas uso de algumas medicações quando necessário, como por exemplo o ácido fólico ou sulfato ferroso. Entretanto, essa pessoa tem uma vida normal, tendo em vista que ela não possui alteração realmente na hemácia da hemoglobina, ela possui apenas o traço com uma conformidade genética adquirida de um dos pais ou de ambos os pais. Para finalizar, nós vamos ver a respeito de um tratamento que tem sido desenvolvido por pesquisadores do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, Albert Einstein. Bom, esse tratamento ele tem sido baseado no trabalho dos dois cientistas que ganharam o Prêmio Nobel de Química no ano de 2020, que é a tesoura genética. Como se sabe, hoje a única possibilidade de cura da anemia falciforme é através do transplante de medula óssea. No entanto, esse método ele apresenta dificuldade, porque ele é restrito somente a casos onde o doador seja 100% compatível. Pensando nisso, esse tratamento tem sido desenvolvido onde tem por objetivo a correção da alteração genética que vai determinar a fabricação da hemoglobina S. Essa tesoura, então, ela é uma ferramenta que é capaz de cortar o pedaço específico do gene que contém um erro, permitindo a sua substituição pelo trecho correto, que é um trecho criado em laboratório. Os ensaios estão sendo feitos em conjunto com os cientistas da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, e os pesquisadores do Instituto, eles conseguiram corrigir o defeito genético e agora eles estão se preparando para realizar os testes em animais e em seguida a última etapa, que será o teste clínico. Esse trabalho ele tem um prazo de 3 anos até a sua conclusão. Essas foram as nossas principais referências bibliográficas. Obrigada.